Opa, graça e paz a todos. Olha aí, no nome de Jesus, hein? Mais uma segundona abençoada. Depois aí, um fim de semana com esse tal de ciclone extratropical. Olha aí, hein? Estamos ficando chique. Ciclone está nos visitando. Olha, queridos, vamos conversar hoje sobre um tema que é muito bom mesmo. Convide aí seus amigos, convide seus parentes, dá um like aí, né? Porque a gente precisa. Vamos falar hoje sobre um tema que ele é simples, mas ele é muito profundo, gostoso demais. Nós vamos falar sobre o Evangelho puro e simples. O tema é o Evangelho puro e simples. Para falar sobre o Evangelho puro e simples, eu quero balizar aqui esse bate-papo com você na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 3 e 4. Diz assim, olha: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, o primeiro ponto que nós vamos conversar é sobre esse tema, o Evangelho puro e simples, balizado nisso que Paulo falou aqui. Ele tinha receio de que aquele povo tivesse a mente aí apartada da simplicidade e da pureza que era devido a Cristo. Olha, se tem uma coisa que algumas pessoas nos perguntam é essa: se o Evangelho é simples, o Evangelho é puro, por que é uma complicação tremenda, não é? E a resposta também é simples, porque a simplicidade do Evangelho, ela vai de encontro com as duas naturezas. Primeiro, que a simplicidade do Evangelho já traz a natureza divina, a natureza de Deus, porque Deus é simples, Deus é puro. E ele vem de encontro com a natureza humana, que é pecaminosa, que é maliciosa, que é enganosa, que é má. A nossa natureza é má. Jesus disse que nós somos maus, embora a gente saiba dar boas coisas aos nossos filhos, mas por natureza nós somos maus. Então, a natureza de Cristo é simples. Não existe evangelho sem Jesus. Só é evangelho com Jesus. E só existe evangelho quando ele é simples e quando ele é puro. E aí, para a gente conversar sobre isso, a gente vai vendo que a natureza humana complica tudo que é simples. A natureza humana complica tudo que é puro. Tudo que é puro na natureza humana se torna impuro. E o que é simples, o homem consegue complicar. E eu quero bater um papo com você para dizer o seguinte: o Evangelho não é complicado e o Evangelho não é difícil, desde que ele seja praticado na sua essência. Qual é a essência do Evangelho de Cristo? Simplicidade. E aí nós vamos para uma outra situação. Qual é a situação? Aqui Paulo está falando que assim como a serpente enganou a Eva, a serpente não era aquela cobra. A serpente era a natureza humana trazendo a astúcia. O que é astúcia? É a malícia, é o engano, é um formato de que está certo, porém tem no seu conjunto o erro, o que está errado. Então essa natureza humana que Paulo está falando, que é devido a essa serpente, enganou a Eva, ele diz: com a sua astúcia, assim também seja corrompida o quê?
a vossa mente. Então a nossa mente, ela é um campo de batalha. Ela precisa ser blindada. Por quê? Porque a gente recebe todas as informações. São informações boas, são informações ruins. Tem informações que são verdadeiras, tem informações que são falsas. E a nossa mente, ela é esse campo em que vai formar determinadas atitudes. E a mente, ele diz aqui, a nossa mente, a vossa mente, né? Seja corrompida. Corrompida de quê? Da simplicidade e da pureza que é devida a Cristo. A corrupção da natureza do Evangelho. Então, o que acontece quando a pessoa se afasta da pureza e da simplicidade do Evangelho? Qual é? Ele diz aqui, ó, no contexto da palavra, ele diz: se na verdade vindo alguém prega outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se aceita espírito diferente do que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Ou seja, quando a mente da pessoa está corrompida da simplicidade do evangelho, ele aceita sem nenhuma tolerância, ele aceita na maior facilidade a corrupção de um evangelho distorcido, de uma verdade distorcida. Por quê? Porque ele já se afastou. Ele já se afastou daquilo que é puro, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é humilde. Ele se afastou. Aí quando ele se afasta, ele abraça o que é engano, o que é mentiroso. Entende, querido, que a situação é muito grave? Então, a pureza do evangelho é como a água. É como a água. A água, ela é pura. A água, ela é simples. Não é um refrigerante que mata a sede, mas é a simplicidade da água. A água tem uma composição de um H2O, né? Hidrogênio, mais a duas composições de oxigênio. Então, forma-se a água. Mas você já viu um ser humano formar água? Não existe, porque a água é natural, ela vem da natureza. O Evangelho de Cristo é acompanhado exatamente da essência de Cristo. Jesus, nos seus dias, aqui em Lucas 10, 38 até o 42, é uma passagem tremenda. Eu me apego muito nessa passagem, né? Quando Jesus chega na casa de Marta, e tem a sua irmã Maria, né? E ali ele está junto com seus discípulos, com seus apóstolos. São, no mínimo ali tem 12 homens, com ele 13. Então o homem, olha, não é fácil dar conta, né, de um almoço, de alguma coisa para alimentar. Chegou aquele grupo na casa dela, não era só Jesus sozinho. Marta, ela vai fazer o quê? Ela vai se preocupar em alimentar aquele pessoal. Ela não está errada. Mas Maria, ela vai se assentar aos pés de Jesus, ouvir a simplicidade do Evangelho. Porque Jesus está falando das grandezas de Deus. E ela senta no chão e vai ouvir Jesus falar. E Marta vem naquele momento, chama a atenção da sua irmã, porque ela está trabalhando sozinha. Mas Jesus, na hora, ele diz: Marta, você está preocupada com coisa que é irrelevante. Isso aí passa, isso aí depois a gente come no outro canto, isso aí é uma coisa simples. Mas ela escolheu a melhor parte. Qual é a melhor parte? Está aos pés de Jesus, ouvindo a simplicidade do Evangelho. Esse escolheu a melhor parte. Nós vamos ver muitas questões, sabe? Quando Jesus ele é interrogado por um jovem rico, e ele fala para aquele jovem: olha, você cumpre os mandamentos, né? Você está salvo. Ele fala assim: não, mas isso eu faço desde a minha meninice, desde a minha infância. O cara era um judeu, menino lá, né? já era praticante do judaísmo. E Jesus falou: então, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem e me segue.
Aquele menino foi embora, aquele rapaz. O que Jesus está dizendo não é simplesmente para o cara jogar fora a riqueza, não é isso, é se dispor disso e seguir a Cristo sem nenhuma bagagem. O Evangelho, ele é simples. Ele é tão simples que ele não se adequa a nenhuma igreja. Eu quero te dizer com muita simplicidade no meu coração, o Evangelho de Cristo, ele não é propriedade exclusiva de nenhuma religião. Amém? Ele não é propriedade exclusiva de nenhuma religião. Jesus, quando ele veio, ele não se adequou, ele não se agrupou a nenhuma religião. Ele trouxe o evangelho puro e simples de Deus para nós, para toda a humanidade, e ele não tinha a mínima preocupação em fundar mais uma religião, porque seria mais uma religião. O cristianismo se tornou uma religião em 325, naquele concílio de Niceia, né? Pelo Consta. O Constantino não foi ele que fundou, mas ele foi uma das pessoas de linha de frente, porque estava tendo um problema lá, né? Com o ariano, né? O arianismo. Então teve que fazer esse concílio lá em Niceia, em 325, se transformou na igreja, numa igreja institucional. Ele teve talvez uma boa intenção, só que foi uma coisa horrível. Aí parece que só a igreja tem o evangelho. Não, o evangelho, ele não é a letra do evangelho. O evangelho é o espírito. O evangelho é a atitude. Deu para entender, querido? Eu sei que deu para entender, que você é uma pessoa inteligente. O evangelho é a atitude. Jesus disse, olha, eu estive preso, você foi me ver. Olha, eu estive nu, você foi me vestir. Olha, eu estive com sede e você me deu água. Olha, eu estive doente e você foi lá levar o remédio para mim. Aí a pessoa vai dizer, não, mas eu nunca te vi desse jeito. Eu falei, se toda vez que você fizer isso a um necessitado, a mim você está me fazendo. O evangelho é a sua comunhão com Deus, não é na igreja. É a sua comunhão com Deus a partir do próximo. Quando você faz ao próximo, a Deus você está fazendo. O evangelho também, né, lá no, acho que é Provérbios, não me lembro bem, mas ele diz que aquele que empresta ao pobre, ora, ele empresta para Deus. Porque é uma relação. A sua relação do evangelho puro e simples é a sua relação com Deus a partir do ser humano. Então o que a pessoa está fazendo? Estão desprezando o ser humano e tendo comunhão com Deus. Não há conexão uma coisa com a outra. Ele disse que uma pessoa estava descendo de Jerusalém para Jericó, foi assaltado, os bandidos detonaram o cara, e aí passou um sacerdote, não fez nada. Passou um levita, passou de largo e não fez nada. Passou um samaritano que nem judeu não era, por aquela divisão política que houve na época de Salomão. Aí viu aquele cara deitado, estirado lá no chão, ferido. Diz que ele pegou aquele camarada, ele desceu do animal, colocou o cara em cima daquele animal, aquele ferido, levou até um hotel, pagou a estadia do camarada lá, e ele disse, olha, você cuide bem dele, que quando eu voltar, se ele tiver gastado alguma coisa a mais, eu pago. E Jesus falou para o fariseu, quem foi que usou de misericórdia? Ah, foi o cara que usou de misericórdia lá com ele, lá o samaritano. Então Jesus falou, vai e faz o mesmo. Jesus não veio fundar nenhuma igreja institucional. Então o evangelho não é de propriedade exclusiva de nenhuma igreja. O evangelho, puro e simples, é um evangelho de atitude. Não adianta eu fazer grandes campanhas, eu me purificar todinho o meu corpo, agora eu estou santificado, e a minha relação as minhas relações interpessoais
como é que fica? A minha relação familiar, como é que fica? A minha relação com amigos, né? Porque tem amigos que são amigos e tem amigo que parece ser. Então, como é que fica a relação com com a nossa relação pessoal com as pessoas? Não é só o desconhecido, é a relação com as pessoas conhecidas também. Então nós somos cheios de falhas, nós somos cheios de situações complicadas. E a gente puxa o evangelho para ser aquele que vai balizar, que vai autenticar a nossa bondade. Não existe. O evangelho, ele é puro e simples na nossa atitude. Então a gente tem que estar numa sociedade mostrando Cristo para a sociedade. Como, querido? Rotulando na testa? Não. Mostrar Cristo na sociedade pela atitude simples que a gente precisa ter. Então, esse bate-papo que eu quero ter com você. O evangelho puro e simples. Como é que ele é feito? Na atitude. Irradia Jesus para a sociedade. Quando você irradia Jesus para a sociedade, todo mundo quer estar junto com você, porque é gostoso. Onde Jesus estava, todo mundo queria estar junto. As crianças vinham, queriam estar no colo dele. Aí quando um pulou no colo dele, os discípulos chegaram, não, mas tira esse menino daí, isso aí está atrapalhando. Jesus falou, não, se você não fizer como uma criança, você não pode entrar no reino do céu. Porque o coração de Jesus é assim, é um coração simples e um coração puro. Vamos ter o mesmo. Amém, querido? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Tem uma semana assim, ó, esplendorosa, cheia da graça, cheia do poder de Deus. E vamos tirar todo o rancor, toda a ira, toda a coisa que não vale nada, você não vale nada, né? E vamos para cima porque a vitória é nossa, em nome de Jesus.